Eu sei que Deus vai operar grandemente por meio da sua vida, vai nos falar o coração. Eu queria pedir que vocês pudessem estender suas mãos aqui em direção a Eldinha, para nós orarmos. Senhor Jesus, o tempo de palavra é um tempo muito especial no culto, e eu sei que o Senhor quer falar o nosso coração, Deus. E nós também queremos ouvir, Deus. Eu sei que muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que nos agrada, Senhor. E muitas vezes o Senhor quer falar alguma coisa totalmente diferente da nossa vontade. Mas eu peço, Senhor, que nessa noite o Senhor toque o nosso coração. Que o Senhor use a Eldinha como instrumento teu. Que teu Espírito Santo venha por meio dela a ministrar em nossas vidas, Senhor. Que a palavra hoje seja aquilo que nós estejamos necessitados de ouvir, e não aquilo que nós só queremos ouvir. Fala, quebranta, transforma, Senhor, mas que a Tua palavra seja inspirada, Senhor, ministrada, que seja, Senhor, operada esse milagre nessa noite por meio da Eldinha, mas eu creio que o Senhor estará no controle. Então, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite. Antes de começar a palavra, vou adiantar novamente que eu não prego muito demorado, então pode ser que vocês é estranho, porque geralmente o pessoal, custa mais, mas eu creio que o Senhor, Ele, independente de quem está aqui, Ele fala ao coração que é sensível à voz dEle. E antes de começar a palavra, eu vou trazer um testemunho hoje, que eu já até tinha compartilhado com as meninas que estão aí na organização, na última reunião que a gente teve, que eu já deveria ter vindo trazer esse testemunho, mas ele veio no tempo propício, porque antecede o nosso encontro de mulheres, e eu creio que deveria ser ministrado neste dia. Eu até falei, eu vou levar esse testemunho no encontro de mulheres, mas aí Deus falou comigo e disse que eu deveria trazer para a igreja, porque a primeira vez que eu trouxe esse tema, eu trouxe para a igreja, quando eu fiz uma abertura. Eu não sei quem lembra que eu fiz, eu não lembro exatamente quando foi, mas eu fiz uma abertura de um culto falando de um problema que eu tinha de saúde. Eu não sei quem lembra, assim, eu compartilhei também com algumas pessoas. E eu vou tentar resumir para não ficar muito extenso, mas eu tive um problema de saúde na barriga, assim, foi uma época muito difícil para mim, porque eu sentia muita dor e eu fazia muitos exames, fazia muitas coisas e não dava nada, né? Eu até pensei, não, então eu sou louca, né? Porque eu sinto muita dor, era muita dor. Nesse tempo eu até trabalhava no laboratório ainda, né? No laboratório ambiental, e às vezes eu estava mexendo com ácido lá, eu tinha que soltar tudo e ir para o banheiro, não dava tempo nem eu tirar a luva, né? Porque eu tinha que ir para o banheiro, muitas vezes era só dor, mas muitas vezes eu tinha que usar o banheiro, muitas vezes no dia. Mas, assim, foi um tempo muito sofrido. O pessoal da minha família, ou quem é mais próximo, sabe o quanto eu sofri nesse tempo. Foi a única vez na minha vida, minha gente, que eu desejei morrer, mas não morrer assim, me matar. Assim, Deus, no céu não vai ter doença, pois eu quero estar lá, porque é muito sofrida essa vida. Foi um tempo muito difícil. E aí, eu creio que Deus trouxe cada um de vocês aqui hoje, mesmo nós estamos num número reduzido, porque vocês precisavam ouvir. E especialmente minha amiga Cíntia, porque ela estava comigo no dia que aconteceu, que eu vou testemunhar agora. Nós nem tínhamos combinado, né? Eu nem sabia que ela ia estar aqui hoje, mas ela pode comprovar o meu testemunho, que vai ser ainda mais especial. Nós estávamos no encontro de mulheres, inclusive, e esse encontro era interdenominacional. Assim, eu nem entendia muito bem o que era que ia acontecer, mas eu fui. E, em determinado momento, teve uma dinâmica que você tinha que ir até a frente e falar, acho que era uma bênção, né? Não sei, alguma coisa que você queria para a sua vida. Eu não lembro como era. Aí era de acordo com o sorteio. E aí, até um momento, sortearam uma menina e ela não quis ir, né? E depois, foi o número dela de novo. Aí a amiga dela falou, vai, né? E aí ela aceitou e foi. Quando ela terminou de falar o que ela, queria, ela puxou a menina que estava ministrando assim no ouvido e falou alguma coisa no ouvido dela, né? Sussurrou no ouvido dela. E a mulher imediatamente mudou o semblante, né? E ela falou, eu posso compartilhar, né? E a menina aceitou. A menina falou que estava com um problema de saúde. Eu não vou falar aqui, mas era um
um problema, né, que ela tinha tido o diagnóstico, e ela queria orar por cura neste dia. E aí eu vou tentar não me emocionar. Mas aí a mulher que estava, né, quando eu falei que ela mudou o semblante, ela falou, nossa, eu estava agora há pouco conversando com outra senhora e ela disse que queria cantar um louvor, porque nesse louvor iria haver cura nessa ministração. Ninguém sabia disso, só as meninas estavam ministrando. E aí a senhora veio, era uma senhora, ela cantou um hino lindo, e aí em determinado momento a mulher falou, quem aqui quer orar, receber, né, uma oração? Aliás, quem aqui quer vir até a frente, que está passando por algum problema e deseja cura? E aí eu estava do lado de Cíntia. A gente olhou uma para a outra assim, né? E vamos, sem entender muito. Aí a gente foi. Mas, assim, sendo bem sincera com vocês, assim, de todo o meu coração, eu não lembrei da minha doença neste dia. Por algum motivo, eu não lembrei. Eu fui para a frente para receber esse louvor, pedindo que o Senhor curasse o meu espírito. Eu não lembrei da doença em nenhum momento. Eu fui porque a mulher falou, né? Se você quer receber uma cura física, se você quer receber uma cura espiritual. E eu não sou muito de participar dessas coisas, até porque, né, não tem muito aqui, né? Mas eu fui pedindo ao Senhor que Ele me curasse espiritualmente. Eu estava precisando da cura espiritual. E aí isso aconteceu. E depois de um tempo, eu, né, nos meus devocionais, assim, Deus continuava falando, ministrando que tinha acontecido isso. Mas aí eu não tinha parado para pensar que eu não tinha mais sentido dor, né, desde esse dia. Aí eu falei, não, eu vou segurar mais um pouco, eu não vou falar para ninguém, porque vai que é só uma crise que está amenizada, depois a crise volta. Quando a gente vai falar no nome do Senhor, a gente tem que ter muita responsabilidade também diante daquilo que Ele faz, né? E eu segurei por muito tempo. Depois eu até compartilhei com o Nathaniel, eu fiquei com medo, né? Porque vai que eu ia lá e dissesse que eu fui curada e o negócio voltasse. E isso passou muitos e muitos meses e Jesus me curou. Eu não sei qual foi a última vez que você ouviu que Jesus curou alguém, mas o Deus que curou tanta gente na Bíblia, Ele continua curando ainda as pessoas, principalmente do espírito, porque neste dia eu fui curada espiritualmente, mas Deus me deu a graça de ser curada de uma doença. Eu confesso que grandioso, né, o que Deus fez por mim de maneira física, mas muito maior é o que Ele tem feito no meu espírito desse dia até aqui. E eu creio que Ele, assim como Ele fez comigo, se você está doente do seu espírito, ou mesmo se você está com uma doença física, acredite que o Senhor cura. Não é coisa de televisão, não. Não é coisa que as pessoas contam por aí. O Jesus que cura as pessoas. E eu sempre dou muita reverência ao louvor, porque eu sempre falei, né, que o louvor falava muito comigo, muito. Desde criança, assim, eu sempre gostei muito dos momentos de louvores. E eu fui curada num louvor. Não foi uma oração, foi através de um louvor. Então, se você não dá muita importância ao louvor que é tocado aqui, passe a dar. Jesus era simples, como o louvor daqui era simples. Jesus, a vida inteira dele foi na simplicidade. Então, dê mais importância aos louvores, coloque seu coração diante do Senhor e creia que Ele tem muito a fazer na sua vida, como Ele fez na minha. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês antes da mensagem. E ao escolher a mensagem, eu vou trazer uma mensagem que nessa semana toda eu fiz em devocional. O que Deus fez comigo, eu sei que é sobrenatural, né? Não é natural, não acontece sempre. E propositalmente, eu também quero trazer uma história de um cara que passou por um negócio sobrenatural. Quando eu era criança, Vanessa até falou, né? Eu ia para a salinha, eu ouvia muito falar essa história. Essa história era muito legal no meu coração. Quem aqui já ouviu falar sobre Jonas? Alguma vez na vida? Todo mundo? Amanda não, mas alguém nunca ouviu? É uma história bem conhecida, né? Até quando eu era pequena, eu pensava, Jonas dentro de um peixe, que conversa doida, né? Mas eu gostava muito dessa história. Mas Deus falou comigo essa semana por uma ótica diferente daquilo que eu costumava ler no texto de Jonas. Então, eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Jonas. Tem um slidezinho também que a gente... Coloca daqui a pouco, Raíssa, eu vou ler primeiro o texto, tá bom? Jonas 1. Amém?
O livro de Jonas é um livro curto, né? 4 capítulos, mas eu não vou ler os 4 capítulos para não ficar muito grande. Eu vou ler com vocês o capítulo 1 e vou falar um pouquinho da história dele. Podemos ler? Chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí sozinho? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas, o lançaram ao mar, enfurecido, e o mar se aquietou. Tomado de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Até aqui. Como eu falei, essa história é bem conhecida, né? Geralmente a gente escuta muito ela no Ministério Infantil. Eu ouvi por muitos anos, tanto como aluna, como depois quando eu fui, né, ajudar no Ministério Infantil. E a gente sempre foca muito nessa parte de que Jonas foi engolido por um peixe, passou 3 dias e 3 noites e não morreu. É sobrenatural isso, né? Uma pessoa passar 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. Na época eu até chamava baleia, mas eu não sei bem se as traduções originais falam, né? Eu acho que é realmente grande peixe. Tem até alguns historiadores que tentam explicar que é um peixe aí, tubarão, acho que é tubarão, não sei o que ele não tem os dentes específicos como de outros peixes, que justificaria o porquê ele não foi mastigado, né? Ele ficou dentro do peixe por 3 dias e por 3 noites. Mas, enfim, como eu falei que são 4 capítulos e eu não vou ler, para que nós possamos ter um contexto um pouquinho maior, eu vou tentar só pincelar como foi a história de Jonas. Deus pediu para Jonas que ele fosse para Nínive pregar contra a cidade, porque a cidade estava em lamaçal de pecado, e Deus destruiria a cidade. E aí o que é que ele fez? Fugiu. Ele não foi para Nínive, se dirigiu para Tarsis, e eu acho que a história, se eu não me engano, se passa até em outra cidade. Acho que eu esqueci o nome da cidade, mas acho que é... Deixa eu ver se eu achar aqui nos versículos. Ele iria para Tarsis, né, mas ele estava em Jope. Acho que era esse o nome da cidade. Raíssa, tu pode colocar... obrigada. Eu fiz alguns slides para que vocês possam acompanhar também comigo. E aí o primeiro slide que eu coloquei, né, foi o que a gente acabou de ler. Jonas fugiu.
E aí, o que a Bíblia falou? Que quando Jonas estava pronto a fugir, tinha um navio que ia em direção aonde ele queria ir. Não era onde Deus queria que ele fosse. Deus queria que ele fosse para Nínive, e ele queria ir para Tarse. E aí eu coloquei uma pergunta, que eu encontrei, inclusive, no meu devocional esta semana, e falou muito comigo, né? Quais são os navios que sempre estão prontos a te distanciar dos propósitos? Você já percebeu que sempre que você está no propósito, independente dele ser espiritual, às vezes você está no propósito de estudo, às vezes você está no propósito, né, de alguma coisa no seu trabalho, sempre tem alguma coisa pronta para lhe distanciar. Se você quiser desistir hoje, você sabe o caminho certinho. Às vezes é alguém, às vezes é um caminho mesmo. O nosso coração, por si só, é muito enganoso, né? Assim, a Bíblia adverte muito que a gente precisa cuidar do nosso coração, porque ele, por si só, nos dá saídas muito errôneas, né? Muito erradas. Mas, se você está diante de um propósito, e esse propósito não tem outra saída, eu acho que é praticamente impossível. Sempre tem um navio pronto a lhe distanciar do propósito, principalmente do propósito que o Senhor colocou para você. Estudando um pouco assim sobre esses capítulos, de fato a gente vai ver que a cidade de Nínive, ela era uma cidade muito perversa realmente. Não era uma cidade boa, eu acredito, de se ir. Jonas assim se recusou a ir, mesmo sabendo que era ordem do Senhor. Jonas é profeta. Jonas é uma pessoa que conhece o Senhor, mas ele se recusa a ir. E estudando um pouco, depois eu até aconselho vocês lerem os 4 capítulos, porque é curto esse livro. E ele traz grandes ensinamentos, assim, pelo menos para mim foi muito, muito legal ter visto ele em totalidade. Mas Nínive é uma cidade que, durante, né, os tempos de guerras, eles chegavam a estrangular pessoas, arrancavam os olhos, nariz, boca. Era uma cidade cruel. Jonas não... eu não estou afim de ir para Nínive, né? Eu não creio que foi por esse motivo. Mas isso sou eu falando, a gente está tentando imaginar o cenário, né? O que a Bíblia nos diz é que ele se recusou a ir. E o que a gente sabe é que a cidade de Nínive era uma cidade perversa. E aí ele fugiu, né? E pode passar, Raiz, o slide. Aí, se a gente ler novamente aqui o verso que está acontecendo, né? A grande fúria no mar, a Bíblia diz que Jonas estava fazendo o quê? Enquanto o mar estava super agitado, os marinheiros estavam tentando entender o que é que acontecia. E o que é que Jonas estava fazendo no porão? Dormindo. Jonas era o causador da tempestade e ele estava dormindo. Enquanto as pessoas que não tinham nada a ver, né, entre aspas, não tinham nada a ver com a história, estavam tentando entender o que é que se passava ali. E aí eu coloquei... no verso, né, ele estava dormindo, no verso 1, no capítulo 1, verso 5. Gente, e muitas vezes nós estamos dormindo também, diante do que se passa na nossa vida. André abriu o culto aqui, falando que quando você receber um convite para alguma coisa do Senhor, a primeira coisa que você precisa ter é o eis-me aqui, porque quem capacita é o Senhor. Muitas vezes você não só está recusando os convites que chegam até você, como você não está se colocando nem à disposição para ser convidado pelo Senhor. O não é só quando você abre a boca e fala. O não é quando você é omisso também. Porque todo sim é um não e todo não é um sim, né? Se você diz não, você está verbalizando. Mas se você é omisso às coisas do reino de Deus, você também está dizendo não para o Senhor. Muitas vezes, gente, André falou no início aqui, sabe? Eu acho que muito de Deus, o que ela trouxe, se envolvam nas coisas da comunidade. Então quer dizer que o reino de Deus que eu posso me envolver é só a Igreja Luterana do Muriti? Não é. Mas eu creio que se você faz parte dessa comunidade e você não contribui em nada, pouco dificilmente você está contribuindo em outro lugar. Eu acho assim, praticamente impossível. Porque se você não serve a sua comunidade, que você faz parte, que você é corpo. A Bíblia diz que nós somos corpos. Somos corpo. Um é a mão, outro é o braço, outro é a perna. Todo mundo se ajuda. E você está em déficit com esse corpo, talvez o corpo está doente porque você não está servindo. Porque você não está se colocando à disposição. E eu me incluo nisso também. Não só falando para vocês. Mas me colocando em corpo,
Falando agora para a nossa igreja, claro que o reino do Senhor é muito maior. Você pode servir outros lugares, você deve, inclusive, servir além daqui. Mas sirva a sua comunidade também. Se atente para as necessidades dela, que toda igreja tem necessidade, toda igreja precisa de pessoas. Gente, Deus queria passar um recado para Nínive, que era, ou vocês se convertem, ou eu vou destruir tudo aí. Deus precisava de Jonas. Deus precisava de Jonas para ir lá e anunciar isso. Deus podia falar com eles através de sonhos. Deus poderia usar outras pessoas. Deus poderia usar qualquer outra coisa que não fosse Jonas. E ele escolheu usar Jonas. E Jonas fez o quê? Não foi. Jonas se recusou a ir para Nínive e foi para outra cidade. Então, falando bem individualmente, assim, para cada um de vocês, talvez Deus esteja querendo usar você naquilo que você é capaz de fazer. E aquilo que você não é capaz ainda, o Senhor torna, se for da vontade dEle, se for o propósito dEle. Amém? Conflito entre carne e espírito. Outra coisa que eu tenho aprendido muito assim na minha caminhada nesses últimos tempos é que a nossa carne está sempre em constante briga com o nosso espírito. Enquanto nós não formos perfeitos diante do Senhor, enquanto nós não estivermos na glória, nós teremos que viver esse conflito entre carne e espírito. Todo crente vive isso. Não é fácil você optar em escolher viver pelo espírito. Às vezes você até consegue ali por uns dias, aí depois, novamente, você se depara noutra situação que você está vivendo pela sua carne. Mas o importante é você não desistir do propósito que Deus colocou para você, mesmo quando você se veja imperfeito, quando você se veja inconstante, errante. São todos os atributos que todo mundo aqui é. Eu e cada um de vocês. Não tem ninguém perfeito aqui ainda. Só seremos na glória, porque assim é a palavra de Deus e ela é verídica em tudo que ela diz. Nós somos inconstantes, como Jonas. Somos imperfeitos como Jonas. Mas ainda assim, Deus nos chama e nos convida para servir a Ele, mesmo Ele não precisando nem nada da gente. Nós conversávamos na preparação do encontro de mulheres, e aí teve uma hora que eu falei para uma colega nossa assim, às vezes é um pouco desmotivante você fazer trabalhos em igrejas assim, porque parece que são sempre as mesmas pessoas que servem. É sempre as mesmas pessoas ficando cansadas e as outras pessoas não ficam, né? E ela falou um negócio assim que eu guardei muito. Ela falou, mas enquanto a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida de nós. Mesmo quando é só você, na sua casa, às vezes, tentando falar de Jesus. O Senhor cuida do seu espírito, o Senhor cuida de você. Quando você fala dele para outras pessoas, o Senhor trata de cuidar das suas necessidades também. Suas necessidades físicas, suas necessidades espirituais. O Senhor é muito bondoso e misericordioso com aqueles que dizem sim para Ele. E aí, próximo tópico. Nossa vontade pode trazer destruição e ela afeta outros. Agora, eu trouxe aqui no início um testemunho. Eu falei que a menina se recusou uma vez ir lá para frente. Cintia, acho que você lembra disso, né? E aí passou a vez dela e ela não quis ir. E aí chegou novamente a vez dela, né? A segunda vez para ela ir. E ela resolveu ir. Se ela não tivesse ido para frente nesse dia, eu não teria sido curado nesse dia. Muito provavelmente. A menina, eu não sei nem quem é, eu nem sei o nome. Algumas pessoas eu ainda tive contato depois, mas essa menina eu não tive. Então, foi através da decisão dela de falar para a pessoa que estava ministrando que queria orar por cura, que eu fui curada neste dia. Quando Jonas estava diante da tempestade, as pessoas não tinham nada a ver com eles, os marinheiros. A Bíblia diz que o vento se agitava por causa de Jonas, porque Deus fez isso, né, para que Jonas cumprisse o seu chamado. E talvez a sua decisão vai afetar positivamente e negativamente a vida das outras pessoas. Nada na nossa vida espiritual nos atinge de maneira única. Sempre ela atinge as pessoas que estão ao nosso redor. Tanto as escolhas boas, como as escolhas ruins. Tanto pode atingir a sua família, como os seus amigos. De maneira muito individual, o Senhor trabalha, mas guarde isso para você. Toda decisão, principalmente espiritual, ela afeta os seus. Principalmente os que estão perto de você.
Se você quer ter um filho que serve ao Senhor, sirva ao Senhor também. Se você quer ter um marido ou uma esposa, ou mesmo se você quer contribuir para o reino do Senhor, precisa começar em você, o chamado verdadeiro. E aí a pergunta que eu já falei mais cedo, né? De quais responsabilidades você tem fugido. Eu não conheço, assim, de maneira íntima a vida de vocês, mas o Senhor conhece. Eu queria que vocês pensassem quando foi a última vez que você se envolveu no reino do Senhor, acreditando que era um chamado dele. Queria que você pensasse assim na sua mente. Neste dia aqui, eu lembro que foi o Senhor que me chamou. E eu disse sim. Ou então eu falei não para o Senhor. E se não teve nem chamado, é provável que o caminho esteja ainda mais longe. Esteja ainda mais difícil, né, de se chegar. Mas as coisas no reino também acontecem em processos, né? Esse evento, eu acho que já aconteceu há uns... Eu não lembro bem, mas acho que há mais de 6 meses, né, Cíntia? E eu vim testemunhar hoje, depois de muito tempo. Tanto porque eu esperei, né, para que o Senhor me confirmasse, mas algumas curas também não são instantâneas. Algumas curas acontecem em processos. Algumas curas, de fato, acontecem no mesmo dia, no mesmo horário que você ora, mas algumas curas levam meses, levam anos, levam muito tempo. Principalmente porque quando você alimenta o seu espírito daquele que não é do Senhor. Vantos falou isso aqui, acho que algumas vezes também em pregações. Às vezes a gente está lá empilhando o nosso coração do que não agrada a Deus. E aí a gente vem para o culto, Senhor, me cure, tire de mim toda essa lama. Como se isso acontecesse assim, ó. Pode acontecer? Pode acontecer. O Senhor faz como Ele quer. Mas muitas coisas você vai precisar esperar no Senhor, porque é fruto do que você plantou também. É fruto de muito tempo de pecado, muito tempo de coisas que não pertencem a Deus. Mas eu não quero dizer isso como uma maneira de desanimar, mas pelo contrário, como uma maneira de encorajar vocês. Talvez tenha muita gente, eu creio que tem muita gente aqui que já está no processo. Não desistam do processo. Às vezes ele demora. Às vezes ele não demora. Assim, a gente espera que não demore, né? Principalmente é o que nos machuca e dói na gente, a gente quer que aconteça instantaneamente. Mas confie no Senhor. Não é, volto a repetir, não é conversa de televisão que o Senhor cura. Não é, porque eu não estaria aqui, falando aqui, mostrando a minha cara por uma coisa que não é de Deus. Eu não faria isso nunca, falar em nome de Jesus, mas eu falo porque aquilo que o Senhor faz na minha vida deve servir para testemunhar aquilo que Ele é. Não por mérito meu, mas por aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Pode passar, Raísla. Essa parte também eu achei bem profunda, sabe? Queria que vocês lessem comigo aí o título. Nem toda tempestade advém do maligno. Vocês já ouviram, principalmente algumas pessoas que dizem, olha, meu irmão, eu estou passando, eu não estou muito bem de saúde, ou então eu não estou muito bem espiritualmente. Alguém olha para você, é o diabo. É Satanás, é o inimigo trabalhando. Às vezes muitas vezes porque Satanás faz o papel dele muito bem. Mas muitas vezes a tempestade não é coisa do diabo. A tempestade que veio quando Jonas estava no barco não era o diabo. Foi Deus que provocou a tempestade. A Bíblia não diz que foi o diabo que foi lá e fez o mar se agitar para Jonas relembrar que ele tinha um propósito com Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que foi Deus, através da vida de Jonas, que provocou isso. Não só para que Jonas se atentasse ao seu propósito. Eu terminei aqui esse capítulo, ele vai falar que até os marinheiros, cada um tinha o seu Deus, e orava para que o mar se acalmasse. E no final do capítulo ele vai dizer que os marinheiros já estavam graciosos, nem queriam jogar Jonas no mar, porque eles estavam testemunhando o que Deus estava fazendo. Até as pessoas que nem tinham o Senhor como Salvador testemunharam isso. Então nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Se você está passando por um tempo ruim, às vezes não é o diabo, não. Às vezes é Deus. Porque ele tem alegria no sofrimento? De jeito nenhum. Mas porque ele tem propósito no sofrimento. Eu coloquei ali, você precisa orar em espírito verdadeiro. Alguma coisa que eu admiro muito em Jonas, se vocês forem ler até o final, vocês vão ver que ele cumpre o chamado, ele retorna, vai para Nínive, fala de Jesus e as pessoas se convertem. Era para terminar uma história linda, né?
Jonas foi, se arrependeu, voltou, foi lá, anunciou Jesus para Nínive e o povo se converteu. Mas sabe o que Jonas fez? Ele ficou com raiva, porque as pessoas se converteram. Ele teve raiva, porque ele achou que Deus deveria pesar a mão sobre as pessoas. Era para terminar como uma história, né, muito legal, mas Jonas fica chateado, né? Tipo assim, parece que ele é meio bipolar. Se você for ler os capítulos, você talvez vai se identificar com ele. Principalmente as mulheres. Que uma hora você acha uma coisa, aí outra hora você não está achando mais, né? Coisa que Jeremias fez durante tantos anos e não aconteceu. Jonas foi lá, orou, o povo se converteu e ele ficou chateado. O Deus que foi misericordioso com ele não queria que fosse misericordioso com Nínive. Assim também é você e assim também sou eu. Muitas vezes o processo acontece em nós, a gente acredita, mas quando a gente olha para a vida do nosso irmão, a gente diz: esse aí merece passar por umas coisas ruins, porque o tanto de coisa que ele já fez, que ele já plantou, a gente olha para as pessoas sem um pingo de misericórdia. Enquanto Deus olhou para a gente com todo amor, nos tirou da lama, e às vezes também eu acho... Eu vou falar algo agora, gente, por minha conta, assim, eu posso depois mudar isso, assim, mas eu acho que quem gosta do passado é o diabo. Olha para a nossa vida, assim, para apontar as coisas que a gente fez no passado, porque quando todas as vezes que você vai ver o que Deus fez na vida das pessoas, Ele diz: olhe para frente e siga. A mulher de Ló, não olhe para trás, não. Olhe para frente e siga. O que passou, passou, mas a gente é especialista em gostar de passado e de lembrar do passado na vida do povo, né? Às vezes vem alguém para a igreja e você olha: mas fulano já fez isso, né? Falando do passado, apontando para coisas que já passaram. O Senhor faz coisas novas e o que passou ficou para trás. Então o diabo gosta de apontar isso, apontar o nosso passado, apontar os nossos erros. Não sejam essas pessoas que olham para a vida dos outros, lembrando do que elas já fizeram, porque o Senhor, como fez em você, Ele faz nova todas as coisas. E voltando, eu acho Jonas muito sincero, porque ele fala, né, quando o pessoal está tirando a sorte lá, né, para ver quem realmente está causando o mar tempestuoso, e ele assume que tinha sido ele, que era por causa dele. E mais à frente vocês vão ver que nas conversas dele com Deus, ele é muito honesto nas coisas que ele fala. Ele é muito sincero. Eu sempre admiro muito as pessoas que são sinceras com Deus. Primeiro porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas, a gente não pode enganar. Mas a maioria das orações, elas não são feitas em espírito verdadeiro. As pessoas começam a orar: Deus, obrigado por isso. Não é uma conversa, não é honestidade. Oração dessa forma. Oração honesta é quando você está sozinho com o Senhor e você fala realmente o que está no seu coração. Muitas vezes você não concorda mesmo com o que está acontecendo com a sua vida. Você não concorda, você não entende o porquê as coisas estão acontecendo. Mas eu acho que essa chave espiritual é importante. Você começar a ser sincero com o Senhor. Não fazer oração decoreba, de vir aqui para frente, ou mesmo uma oração bonita. Às vezes você nem tem a intenção de falar uma oração decorada. Mas comece a ser honesto com o Senhor nas suas orações e veja como isso vai mudar. Você vai começar a ver Jesus como alguém que lhe escuta, que lhe entende e que é seu amigo. Não é o Jesus unicamente Senhor, mas o Jesus que se relaciona com você. Eu não sei quantos de vocês aqui podem dizer que se relacionam verdadeiramente com Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que buscar o Senhor de todo o coração, o Senhor ouvirá. A mão do Senhor não está encolhida, o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Se você buscou o Senhor e você sente que não houve muito retorno ainda, tente ser mais sincero, tente ser mais honesto com aquilo que você fala com Deus. Às vezes, você não precisa chegar para Deus só dando honras e glórias. Você pode chegar para o Senhor como alguém que está muito chateado com o que está se passando na sua vida. E o Senhor é misericordioso para se relacionar com você de maneira a lhe compreender, a lhe ouvir, a entender suas insatisfações, como ele entendeu Jonas. Foi através do erro de Jonas que os marinheiros puderam testemunhar o Senhor e Jonas cumpriu o propósito dele, mesmo depois ele estando, né, chateado pelo que aconteceu em Nínive, mas ele voltou atrás. Então, às vezes, as turbulências também servem para nos realinhar na rota certa.
Às vezes é necessário acontecer alguma coisa pelo caminho, para que a gente recentralize a nossa vida e comece a caminhar pelo Espírito, não só pela carne. Jonas compara estar no grande peixe a estar no inferno. Você já pararam para pensar, estar no inferno é o que ele compara a estar dentro do peixe. Eu sei que ninguém aqui teve, pelo menos que eu saiba, teve essa experiência de estar 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, orando. E a Bíblia fala que ele orou muito, por misericórdia, para que Deus não o matasse, né? Para que ele pudesse sair dali. E ele saiu. Ele teve que viver algo sobrenatural. Você deve estar pensando, talvez, eu não sei, né? Se eu acredito muito que uma pessoa passa 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Mas o meu papel é falar o que está na Bíblia. E também, assim como vocês, é pedir que o Senhor nos dê fé para acreditar, nos dê fé para compreender que os desígnios de Deus nem sempre são ordinários, nem sempre é o que acontece no dia a dia. Às vezes são coisas grandiosas, às vezes é você estar no peixe. Se a gente pega o testemunho de Paulo também, no Novo Testamento, né? Até Paulo se converteu, aconteceu coisas mirabolantes com ele, para que ele pudesse se converter. Algumas histórias. Esses dias eu conversava com uma colega minha, e ela disse que se converteu porque ela foi lá, ligou o YouTube e começou a ouvir músicas e pregações. E ela se converteu. Algumas conversões são assim, são simples, mas continuam sendo grandes, porque é isso que vai nos tornar filhos quando a gente tiver que ir para o céu e para a glória. E volto a dizer, para que eu não esqueça, comecem a dar reverência ao louvor. Ele é grandioso. Todos os pastores, ministros, todo mundo que prega, vai pregar a última pregação no púlpito, porque um dia eles vão morrer. Mas o último louvor você não vai cantar aqui, você vai cantar no céu. No céu você vai continuar adorando a Deus. Então todo mundo deve ser adorador do Senhor. Eu fico, às vezes, louvando, imaginando como vai ser lindo no céu, sabe? Quando tiver todos os povos, todo mundo que o Senhor chamou, louvando a Deus. A oração é extremamente importante, mas louvar a Deus também. Louvar o Senhor é importante, não só aqui, às vezes em sua casa, sozinho. Comece a ouvir ministrações de louvores também, porque eles são especiais e falam muito ao nosso coração, transformam muito a nossa vida, se nós nos tornarmos sensíveis também a Ele. Pode passar, Raisla. Nada acontece sem o Espírito de Deus. A Bíblia diz, né, que o povo de Nínive se converteu. Povo ruim, povo cruel se converteu. Isso foi por causa de Jonas? Não foi por causa de Jonas. Foi através de Jonas, mas foi o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus quem converte as pessoas. Eu coloquei uma coisa assim para mim como algo que eu nunca tive da minha mente. Fale de Jesus sempre. Sempre. Quem converte é o Espírito Santo. Você é apenas um instrumentozinho ali usado por Deus. Mas fale sempre, porque é o Espírito de Deus que age e o Espírito de Deus que transforma as pessoas conforme Ele quer, no tempo que Ele quer. Então, nada na nossa vida. Se você tem um projeto e você não coloca o Senhor, ele pode dar muito certo. Dá muito certo de maneira financeira, mas ele vai dar muito errado na sua vida espiritual se ele não tiver o Senhor. Não importa qual é o seu projeto, não importa se é um sonho de empresa, não importa se é um sonho de passar em alguma coisa. Coloca o Senhor no seu sonho e você vai começar a ver propósito, mesmo quando isso aqui terminar, porque isso aqui vai terminar. A sua passagem aqui, muito provavelmente, vai acabar mais rápido do que você imagina. Isso aqui vai acabar, mas o seu propósito com o Senhor, ele é eterno. A nossa aliança com Deus é por toda a eternidade. O Espírito de Deus é gracioso, como eu falei para vocês. Foi gracioso com Jonas. Esperou lá Jonas ficar 3 dias e 3 noites. O livrou da morte e também livrou os ninivitas da destruição. Assim também eu creio que todo mundo aqui pode testemunhar que Deus tirou você de algum lugar ruim antes de conhecer o Senhor. De maneiras muito individuais, mas todo mundo aqui tem uma história com o Senhor. Talvez tenha alguém ainda que está começando, outras pessoas que estão há muito tempo. Mas o trem é o mesmo, vai para o mesmo lugar, é a mesma direção. Todo mundo tem uma história com o Senhor e Deus foi gracioso com todos nós. Não teve ninguém aqui que o Senhor não teve graça e misericórdia. Então, passemos a olhar para as pessoas com misericórdia também, com graça, porque as pessoas, como
o pessoal que estava no barco com Jonas, os marinheiros. Muitos deles pereciam porque eles nem sequer conheciam o nosso Deus. E quando eles testemunharam o que estava acontecendo, eles temeram o Senhor. Então, muitas pessoas que você pode julgar, subjugar, talvez nem tiveram a oportunidade de conhecer o Deus que nós conhecemos, né? Eu digo isso para você, gente, eu não sou uma pessoa misericordiosa. Não me considero uma pessoa misericordiosa pela minha carne, sabe? Mas eu tenho orado muito a Deus, para que Deus me dê um olhar para as pessoas de amor e de misericórdia. Porque o que não for disso não é de Deus. Deus não olha para as pessoas com o olhar de querer matar as pessoas, de querer judiar, de ver sofrimento. Deus não se alegra com isso, porque se Ele assim se alegrasse, Ele teria destruído a cidade de Nínive inteira. E eu digo isso para vocês, assim, que eu não sou uma pessoa misericordiosa, em totalidade, mas tenho tentado, assim, com tudo aquilo que eu consigo buscar em ser, em olhar para as pessoas com esse olhar, um olhar de amor e de graça, porque Deus se revela através de nós. Pode passar, Raisla. Eu queria que vocês respondessem essa pergunta agora, de maneira retórica, né, na mente de vocês. É normal ter angústias na caminhada, no propósito? Vocês acham que é normal a gente passar por tempos que a gente duvida das coisas, que a gente oscila no propósito? Quantas vezes você se encontrou assim, desanimado, mesmo sabendo que Deus lhe tirou de uma lama? Quantas vezes você se sentiu assim? Eu acho que todos nós já passamos por isso, assim. Que a gente olha para a nossa vida e não está muito animadora. Principalmente a nossa vida espiritual. Jonas foi um profeta. Um profeta. E ele passou por isso. Ele passou não só em ser omisso, ele passou não só em dizer não para o Senhor, mas ele passou por angústia também. Volto a dizer, nem toda angústia, nem toda tempestade é o diabo. Não, às vezes é, mas talvez é o Senhor, tentando trabalhar o seu coração, tentando lhe moldar. Não deixe que os dias ruins impeçam você de servir o Senhor também. Às vezes as pessoas, não quero me comprometer em ajudar nisso, porque eu não estou muito bem. Não deixe de fazer as coisas porque você não está bem, porque o propósito acontece enquanto você caminha. Mesmo nos dias que você não está muito bem. Mesmo no tempo que você não está muito bem. Às vezes esse período é grande, né? Não é pequeno o período desanimado, às vezes ele é grande. Mas o Senhor cuida daqueles que dizem sim para o reino dele. Pode passar, Raisla. Estamos terminando, tá, gente? Jonas falava para o povo e o Espírito do Senhor estava nele. Deus quer lhe usar para o seu reino. Eu acho que ficou muito claro que essa era a mensagem que eu queria trazer nessa noite. Que Deus quer usar você para o reino dele. Assim como ele quis usar Jonas. Eu não acho que é o tempo de Deus me usar. Jonas talvez pensou isso. Jonas talvez pensou que tinha algo melhorzinho para ele. Mas Deus quer usar você de acordo com as suas limitações. De acordo com o seu tempo. E eu já falei dos marinheiros, né? Que ele poderia ter convertido os ninivitas de outra forma. Alguém, por favor, pode ler Mateus 12:39, bem alto, por favor. 2 pessoas. Mateus 12:39, por favor. Mateus 12:39. Alguém pode ler? Só o 39, bem alto, por favor, Marilene. Ele respondeu: uma geração perversa
Mas alguém pode repetir novamente? Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera, pede um sinal duradouro, mas ele sinal será dado, recebe o sinal do profeta Jonas. Isso é Mateus, nós já estamos agora no Novo Testamento. Se a gente for ler mais à frente, a Bíblia vai comparar os 3... Jesus passou quantos dias para ressuscitar? 3 dias. Jonas passou... A Bíblia vai falar que Jonas passou exatamente 3 dias, porque ele já anunciava Jesus. Uma desgraça, que é você passar 3 dias dentro de um peixe, já anunciava Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer isso em Mateus, como a gente acabou de ler. E vocês percebem, quando vocês vão ler a Bíblia, que tem algumas simbologias que parecem que agradam a Deus, né? As coisas acontecem em um ano específico, depois se repetem X anos, se repetem a mesma data e acontece a mesma coisa. 3 dias e 3 noites, 40 dias no deserto, Jesus passou 40 anos, as pessoas passaram no deserto. Muitas simbologias que se repetem. A gente não entende, né, tanto essas coisas, mas eu acredito muito nessas simbologias. É tanto que a Bíblia vai... Como vocês acabaram de ler em Mateus, vai falar que uma geração adúltera não vai ter nenhum sinal. Vai ter o sinal de Jonas. Revela Jonas quando ele passa por essa tempestade dentro do peixe, né? Dentro do grande peixe. E a sua vida também deve revelar Jesus. A sua vida, o seu chamado no reino, assim como Jonas, depois de tanto tempo, ainda continua apontando para Jesus, a sua vida deve ser assim também. Eu falei, né, que às vezes parece que a Bíblia gosta dessas coisas simbólicas, né, de datas. Eu acredito nisso. E quando eu comecei esse culto, eu falei que não foi combinado, sabe, esse testemunho ser neste dia. Bruno fez a escala, pediu para mim trazer a mensagem nesse dia, e eu falei que viria. E ele antecede o encontro de mulheres, um domingo antes. Então, eu queria dizer para todas vocês, mulheres, agora, falando para vocês de maneira específica, não deixem de vir sábado. Não deixem de vir. Porque eu acho não. O Senhor vai fazer grandes coisas aqui neste lugar sábado. A gente tem orado muito a Deus, tem jejuado, tem entrado nisso, sabe? Porque o que aconteceu comigo não precisa acontecer só num local, só com uma pessoa. Acontece quando você se torna sensível ao Senhor. Então, vá desde já orando. Vá se colocando diante do Senhor. Diga, Senhor, não importa o que aconteça, eu vou estar lá sábado e eu vou receber a minha bênção. Eu vou buscar a minha bênção. Vai ter bênção nesse lugar, não porque eu vou estar, não porque Marlene vai estar, não porque Raíssa vai estar, mas porque o Espírito de Deus, que é a coisa mais importante desse mundo, vai estar aqui neste lugar. Então, não deixem de vir. Mesmo que aconteça, eu sei que talvez aconteça coisas que você não possam estar, né? Mas desde já vá orando, para que nada aconteça. E se acontecer, continue no propósito. Se possível, também traga alguém. Vance falou que as inscrições estão encerradas. Assim, a gente encerrou por causa da internet, porque assim ela acaba tomando uma proporção maior. Mas se você conhecer alguém e quiser muito trazer, você pode falar comigo, que a gente vai abrir essas exceções assim, para o pessoal da comunidade, para você que é daqui. Traga alguém também, talvez seja alguém do seu lado, precisando tanto também estar aqui. Nesse dia que aconteceu o que eu relatei, para encerrar, né? Aconteceu o que eu testemunhei. Tiveram outras curas nesse dia também. Depois eu fiquei sabendo de algumas coisas. Eu não sei se teve a cura da menina que pediu, né, para que houvesse oração. E se não acontecer, talvez a sua cura ou a sua bênção aqui sábado, talvez vai ser da sua irmã. Dê glória a Deus por isso também. Vai chegar o seu tempo. Mas não deixem de vir sábado, mulheres. E homens, orem também por isso. Orem por este dia. Façam de tudo para as esposas de vocês também estarem aqui. Eu estava conversando com o Vandes, a Vandes falou, os homens precisam ajudar mais para as mulheres, né, conseguirem ir para as coisas. Eu queria tanto que todo mundo pensasse como ele pensa, porque é muito difícil, às vezes, as mulheres estarem aqui, gente, porque é casa, é comida, é filho, é muita coisa. Mas, homens, façam a parte de vocês também. Vanso falou aqui numa pregação Dia dos Pais, se José não tivesse aceitado fazer parte do chamado de Jesus para Maria, ele tinha destruído o chamado de Jesus.
se José não tivesse feito parte disso. Talvez você está atrapalhando que aconteça coisa na vida da sua esposa. Me desculpe, mas às vezes os homens realmente, eles não ajudam. E vice-versa, né? Nós mulheres também precisamos... Eu não sou casada ainda, mas as mulheres também que já são mães, precisam se colocar em propósito também, pelos seus filhos, pelos seus parentes. A Adriana, gente, está passando por um problema com o irmão dela. O irmão dela está bem doente. Eu até perguntei para ela hoje, ela falou que ele está com câncer, né, Adriana, na tireoide. E ela não deixou de vir para o culto hoje, mesmo não tendo tido a pior notícia que ela teve hoje, mais cedo, 1h, quando saiu o boletim dele. Mas eu queria encerrar esse culto orando por ele, orando que o Senhor intervenha neste caso, e que vocês também coloquem ele em oração, a irmã em oração. A Bíblia diz que quando nossos irmãos choram, nós precisamos chorar junto. Quando nossos irmãos se alegram, nós precisamos se alegrar juntos. Então vamos orar pela vida do irmão da Adriana. Vamos orar por cura, vamos orar por restauração e que o Senhor também cuide deles como família, porque é um momento muito difícil quando tem alguém que você gosta passando por tempos ruins. Amém? Mas antes de orar, eu vou já te convidar aqui, Adriana, para a gente orar, tá bom? Antes de orar pelo irmão da Adriana, vamos orar. Queria convidar vocês a ficarem de pé. Queria que você pensasse o que é que você queria colocar diante do Senhor. Você veio aqui hoje não por acaso, mas o Senhor trouxe você aqui e talvez você já tenha um pedido no seu coração. Quem não tem, que possa pensar, coloque esse pedido diante do Senhor. O pedido que você tem para a sua vida, mas coloque também sua vida diante do reino, para que o Senhor possa lhe usar. No seu trabalho, na sua casa, na igreja. Pense nessas duas coisas e ore de forma sincera. Ore da forma mais sincera que você já orou na sua vida, para que você também possa vir testemunhar o que Deus vai fazer na sua vida. E se alguém também depois quiser orar de maneira individual, eu vou sentir o maior prazer de orar com alguém em outro momento, por você ou pela sua família. Mas que vocês possam ter esse momento de oração com o Senhor, e eu vou encerrar. Sejam bem honestos com a oração de vocês. Senhor Jesus, nós já chegamos a Ti, crendo no Teu poder, crendo na Tua glória, Senhor, e crendo nos Teus propósitos. Colocamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti. Coloca a vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Tu conhece, Deus, Tu sondas e Tu conhece cada coração aqui. Cada pedido que foi colocado, cada oração que foi feita, Senhor. Que haja resposta do Teu Espírito para cada pedido que aqui foi colocado. Que haja, Deus, no coração de cada pessoa, a cada dia, renovo do Teu Espírito. Que haja sinceridade, que haja transparência, Senhor. E que cada irmão aqui possa testemunhar que o caminhar contigo, Senhor, não é falácia, não é coisa que as pessoas falam por aí, mas é real. Que não seja da boca para fora, Senhor. Que seja de fato do íntimo do coração de cada um. Que cada pessoa aqui, Senhor, possa caminhar contigo e sentir prazer por saber que caminha com o Senhor dos Senhores, o dono de todas as coisas, Senhor. Nós cremos no Teu poder, cremos no Deus que cura, cremos no Deus que faz, Senhor, a nossa vida ser transformada, Senhor. Cada vida aqui que chegou, que colocou o pé nesta igreja, é porque já teve uma decisão, mínima que seja, Deus, que é se achegar diante de Ti. Então, não permita que ninguém que chegou aqui, Deus, saia sem sentir a Tua presença, sem sentir o Teu poder, sem manifestar a Tua glória. Nós cremos que Tu tem grandes coisas para fazer neste lugar, Senhor.
Nós somos uma igreja simples, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, Deus, mesmo diante da simplicidade, para dizer que nós queremos Te servir e Te honrar. Que neste lugar, Deus, haja manifestação do Teu Espírito. Que Tu, Deus, possa trabalhar conforme Tu queres, Senhor. Que Tu possa moldar os nossos corações e endireitar tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Se alguma coisa, Deus, também vier a nos atrapalhar, pessoas, seja lugares, retire, Senhor. Nos ajude a dizer não para as coisas que não são do Teu reino. Nos ajude a dizermos sim para as coisas que fazem parte do nosso propósito aqui nesta terra. Nos usa, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, para que através das nossas mãos, da nossa boca, o Senhor possa manifestar a Tua glória, Senhor. Mesmo sabendo, Deus, e crendo que somos imperfeitos, mas o Teu Espírito, Deus, nos conduzirá. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelo irmão de Adriana também? Pode vir, Adriana, para cá? Como é o nome dele? Vamos estender as nossas mãos, gente, em direção a ela, para que Deus também possa cuidar do coração dela nesse tempo. E orar pelo irmão dela. Senhor Jesus, nós se achegamos a Ti mais uma vez, Deus, para dizer que cremos no Teu poder, Senhor, que cremos no Deus que cura, no Deus que restaura e no Deus que trabalha em favor dos nossos, Senhor. Mesmo quando às vezes não são respostas agradáveis, quando não são aquilo que queremos ouvir. Mas queremos pedir que a Tua mão poderosa esteja sobre o irmão de Adriana. E se assim for da Tua vontade, Deus, que haja cura, que haja manifestação do Teu Espírito, não só no corpo, mas na mente, Deus, e no Espírito dele também, que o Senhor possa agir, possa intervir, e que as pessoas, Deus, que estão naquele lugar, também possam testemunhar a Ti, através da vida dele. Cuida do coração da nossa irmã, Senhor, nesse tempo que não é fácil. Cuida dela, que o Deus Consolador, o Deus que é misericordioso e gracioso, possa estar com ela, possa estar com toda a família dela nesse tempo difícil de dor, Senhor, nesse tempo onde há muito medo, muita angústia diante da morte, Senhor. Nós se achegamos a Ti porque sabemos que Tu tens o poder de todas as coisas e nada acontece, Deus, sem a Tua vontade. Então, por favor, Deus, a Tua igreja clama que haja cura na vida do irmão dela, que o Senhor possa agir poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Gente, para terminar, você pode cantar um louvor para a gente terminar? Quer que eu chame a Raiz logo, hein? Acho que estamos aqui, não é, mas eu vou... Tu quer usar isso? Eu vou esse aqui, só que aqui. Vamos encerrar o culto, gente, em forma de louvor, tá bom? O alto preço não foi pago em vão. Por Teu sangue fui comprado. Sinto as correntes caírem no chão. Não tenho forças pra continuar, mas me faz seguir Tua voz. Mata minha sede, apenas me faz poder ouvir o som da Sua voz, da Sua doce voz. Perdão que não mereço, amor que me faz poder ouvir o som da Sua voz, da Sua doce voz. Oh, oh, oh.
sinto as correntes caírem no chão. Uma voz tão suave me faz renascer, faz o velho homem morrer. Mata minha sede, apenas me faz poder ouvir o som da sua voz, da sua doce voz. Perdão que não mereço, amor que me faz poder ouvir o som da sua voz, da sua doce voz. Amém. Que as correntes caiam no chão de todas as amarras daquilo que prende o que você tem orado tanto. Que caia por terra em nome de Cristo Jesus. Amém. Também, meus irmãos, vai ter um lanchinho lá atrás. Fique à vontade ao final do culto. Amém?